Olá! Antes de iniciarmos o estudo deste vídeo do Livro dos Espíritos, algumas questões, queremos lembrá-los que, em paralelo, temos o estudo da obra de André Luiz, em andamento, na obra O Nosso Lar, Psicografia do Chico, e que também iniciamos, fundamentalmente, o estudo do Novo Testamento, que traz a base cristã, a moral cristã, para o nosso desenvolvimento espiritual. Esses três estudos em conjunto nos dão a consciência espiritual através das revelações trazidas por André Luiz, o embasamento da doutrina espírita codificada por Kardec, um embasamento filosófico, religioso e científico, e o Novo Testamento nos traz a moral, a essência do caminho a seguirmos para o nosso processo de evolução espiritual. Então, esses três estudos em conjunto nos propicia a, a, a forma mais profunda de avançarmos na espiritualidade superior. E assim, eu os convido a nos acompanharem nestes estudos e, se como nós querem também serem divulgadores do Evangelho e da doutrina, que o divulgue, que compartilhem esses vídeos com seus familiares, com seus amigos, tá ok? Então, nós estamos ainda na segunda parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte se refere dos Espíritos, e agora nós entramos numa parte que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Lembrando-nos sempre que, diante de uma questão que Kardec propõe de se os espíritos influenciam a nossa vida, a resposta é muito mais do que vocês imaginam. Tá? Então, a este respeito, vamos fazer esses estudos, que foram condizentes com os estudos que Chico fez lá em 1959 e que Emmanuel, trazendo mensagens pertinentes a estas questões, formou o livro Religião dos Espíritos. Então, nós estudamos a questão do Livro dos Espíritos e depois a mensagem de Emmanuel para nossas reflexões, ok? Então, nós vamos iniciar nessa parte de intervenção dos espíritos no mundo corporal com a questão 466. Kardec pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? A resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito e é por isso que passa pelas provas do mal para alcançar o bem. Ou seja, uma vez que nos foi dado na nossa individualização do princípio inteligente e nos tornamos espíritos de seres humanos, nós passamos a ter consciência e livre-arbítrio, e, com eles, a responsabilidade do discernimento do que é certo e do que é errado. Nossa missão, diz os Espíritos, é de colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. Ninguém ajuda ninguém se não tem o interesse naquilo da pessoa que quer ser ajudada. Quando nós nos dispomos a fazer alguma prática indevida nas nossas atitudes, nós vamos achar espíritos encarnados e desencarnados a nos auxiliarem a fazer a coisa errada. Da mesma forma, se nos dispusermos a fazer a coisa certa, encontraremos outros tantos espíritos, também encarnados e desencarnados, a nos auxiliarem na prática da coisa certa. Continua a explicação dos espíritos. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal.
Se você não quer o mal, você não vai ter influência perniciosa da espiritualidade inferior. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terá outros que esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando, ou seja, o discernimento, o livre-arbítrio do que você quer escolher. E Kardec faz uma observação após a resposta dos espíritos nesta questão. Kardec diz: é assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Ok? A respeito desta questão, a questão 466, onde Chico, com os seus companheiros no grupo espírita, estudou essa questão na reunião do dia 5 de outubro de 1959. E a mensagem deixada por Emmanuel se denomina Na Hora da Crise, a respeito dessa questão, diz o seguinte: na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladamente no imo de ti mesmo. Perceberá distintamente o conflito, aquele entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. E aí, agora, inteligentemente, Emmanuel faz uma comparação do que a gente encontra no mundo e que às vezes faz com que a gente se deixe influenciar no mundo por outras pessoas, encarnadas ou não, porque a influência espiritual se dá tanto por espíritos encarnados como por desencarnados. O que nos diz o mundo e essas influências externas, exteriores, e o que nos diz Cristo. Então ele começa assim: grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra, ou seja, dos encarnados e dos desencarnados. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. E agora começa as nossas questões a serem decididas por nós mesmos. Diz o mundo: acomoda-te como puderes, pede o Cristo, levanta-te e andas. Diz o mundo: faze o que desejas, pede o Cristo, não peques mais. Diz o mundo: destroa os opositores, pede o Cristo, ama os teus inimigos. Diz o mundo: renegue os que te incomodem, pede o Cristo, ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo: apega-te à posse, pede o Cristo. Ao que te roga a túnica, cede também a capa. Diz o mundo: feira a quem te fere, pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo: descansa e goza, pede o Cristo, avança enquanto tens luz. Diz o mundo: censura como quiseres, pede o Cristo, não condenes. Diz o mundo: não repares os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo: serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz o mundo: aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo: ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo: acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo: provavelmente nesta noite pedirão tua alma, e o que amontoastes para quem será?
Obsessão é também problema de sintonia, aonde nós colocamos o nosso espírito. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas da tempestade. Se realmente procura o caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos a rumo certo. Essa lição, então, mostra que se nós nos dispusermos a fazer o mal, aí sim encontramos espíritos que nos auxiliarão a fazer o mal. Ou, diferentemente, se fazemos o bem, teremos aqueles que vão nos auxiliar também. Mas na nossa jornada evolutiva, essa lição que nos traz Emmanuel mostra claramente. Depende de nós ou ouvirmos o mundo nestas influências negativas, ou ouvirmos a palavra do Cristo, que é o caminho redentor para a nossa evolução. Então, continuando nestas questões da intervenção dos espíritos no mundo corporal, vamos ver ainda mais duas questões no estudo de hoje. E agora a questão 469 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter a seguinte pergunta de Kardec: por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Ou seja, se nós somos por eles influenciados, como na outra questão, como que a gente pode neutralizar? Simples. Aqui está a resposta dos espíritos. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Simples assim. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos. Sopram a discórdia entre vós e vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam o vosso orgulho, a vossa vaidade. Nós caímos muitas vezes pelo nosso próprio defeito, pela nossa vaidade. Porque vos tomam por vossas fraquezas. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. A tentação sempre vai existir para nós. Ela faz parte do processo evolutivo, pois que sem a tentação nós não conseguimos provar que já podemos superar aquele mal e termos adquirido a virtude correspondente a um defeito ou uma imperfeição nossa. Então a tentação é para ver, é prova para saber se nós já estamos com a nossa virtude devidamente formada, fortalecendo o nosso caráter. A respeito da questão 469, Emmanuel traz a lição que se denomina o teste, e essa questão foi estudada na reunião do dia 11 de dezembro de 1959. E aí Emmanuel diz assim, o teste: lutando disseste, não posso mais. E com esta frase, ajudaste os que te roubam a fortaleza. Batido clamastes, reagirei. E ante essa aclamação, amparaste os que te induzem à violência. Esquecido gemestes, estou sozinho. Com isso ajudaste aqueles que te bloqueiam a confiança. Caluniado gritaste, vingar-me-ei, e com isso amparaste os que te guiam à crueldade. Ferido, bradaste, quero justiça, e ajudaste os que te furtam a tolerância. Vejam que diante das nossas posições, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, nós
fortalecemos aqueles espíritos que nos auxiliam a permanecer e a fortalecer esta situação indevida, esta situação negativa, né? Quando eu clamo, quero justiça, eu vou sempre achar aqueles que me furtam a tolerância. E continua Emmanuel em outro tópico. Por isso mesmo, asseveras frequentemente, palavras que nós costumamos dizer sempre, morro de angústia, enjoei de viver, a fadiga me vence, tudo perdido, nada mais a fazer. Tentando justificar-te, recorres à filosofia de ocasião e repete refões e chavões antigos. A dança obedece à música. Faço como ensinam. Seja virtuoso quem puder ser. Amanhã virá quem bom me fará. Tarde demais. Fiz tudo. Depois eu faço. Lavei as mãos. São posições e atitudes nossas que nos mostram a nossa própria derrocada, a nossa impossibilidade de reagir para o bem. E ele termina nesses outros itens. Recorda, porém, que toda dificuldade é teste renovador. A tentação, ela é teste para a nossa evolução. Todos somos tentados na imperfeição que trazemos. Queixa é fuga. Impaciência é perigo. Censura é auxílio ao perseguidor. Revolta é força que apressa o crime. Ataque é óleo no fogo. Desforço é golpe que apaga a luz. Desespero é chave ao ladrão. Maltratado busca o bem. Injuriado, fala o bem. Contrariado, procura o bem. Traído, renova o bem. Assaltado, conserva o bem. A única forma clara e segura de vencer no teste contra as influências inferiores será sempre, o que for, com quem for e seja onde for, esquecer o mal e fazer o bem. Que corrobora exatamente o que diz a espiritualidade superior na questão 469. Como que a gente neutraliza a influência dos maus espíritos? Fazendo bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. E para finalizar o estudo do Livro dos Espíritos de hoje, mais uma questão abordada nesse item da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a questão 470. A pergunta de Kardec. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim colocam em prova nossa firmeza no bem, recebem a missão de o fazer? E se é uma missão que cumpre, onde está a responsabilidade? A resposta dos espíritos. Nunca o espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suporta as consequências. Deus pode deixá-lo a fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós repeli-lo. Não tem ninguém que está com missão para praticar o mal, para prejudicar, para fazer coisa errada, né? É processo de aprendizado. Nós erramos porque somos aprendizes. Incidir no erro é que é o nosso grande mal. Nós erramos porque estamos aprendendo, mas permanecer no erro e ter a vontade de fazer a coisa errada é o que é pernicioso, é o que atrapalha a nossa evolução, é que nos estaciona em patamares inferiores. A respeito da questão 470, estudada por Chico com o seu grupo no dia 15 de maio de 1959, Emmanuel nos traz uma lição, a qual ele denomina de responsabilidade e destino. Diz o seguinte: o Criador
que estabelece o bem em todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal, como ali está afirmado no livro dos Espíritos. A criatura, porém, na Terra, ou fora da Terra, ou seja, encarnado ou desencarnado, segundo o princípio de responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira de ignorância, que ela mesma, atendendo aos ditames da consciência, extirpará no processo, extirpará no próprio caminho em tantas existências de abençoada reparação quantas se fizerem indispensáveis. Ou seja, aquilo que falávamos. Nós erramos porque estamos em um processo evolutivo, tá? Mas através das sucessivas existências, do aprendizado contínuo, a gente evolui e deixa estes erros para o passado. Tá? Nós não somos induzidos a permanecer no mal. Agora, quando a gente tem a vontade de permanecer no erro, é que é o nosso grande problema. Continua Emmanuel. Deus concede ao homem os agentes, aí para a gente ver que Deus deixa as coisas boas e a gente as utiliza para o mal. Processo da nossa ignorância espiritual ainda. Tá? Então aqui vem um parágrafo um pouco extenso que mostra todas as questões que nos são colocadas à disposição e nós as utilizamos mal. Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia e inspira-lhe a formação da dinamite, por substância explosiva capaz de auxiliá-lo na construção de estradas e moradias. Mas o artífice do progresso quase sempre abusa do privilégio em sementeiras de ódio e destruição. Empresta-lhe destruição. Sabemos que Nobel, Alfred Nobel, inventou a dinamite e a utilização dele ele entendia como pacífica para ajudar inclusive na exploração de minas, né? Com a explosão fazia com que se fizesse aberturas de minas mais facilmente a sua exploração. Mas ela acabou sendo usada para processo destrutivo em guerras, ok? Deus empresta-lhe a morfina por alcaloide beneficente, a fim de acalmar-lhe a dor. Entretanto, o enfermo amparado em muitas ocasiões escarnece do socorro divino, transformando em corrosivo entorpecente das próprias forças, com que prejudica as funções do seu corpo espiritual em largas faixas do tempo. Olha que interessante essa frase, né? Nós sabemos que muitos se dão aos vícios das drogas, que são perniciosas ao organismo físico, mas na maioria das vezes a gente não tem esta consciência de que o maior prejudicado não é o nosso corpo físico, que muitas das vezes por doses abusivas vem a falecimento, mas o prejuízo maior está no corpo perispiritual, envoltório do espírito. E segundo Emmanuel, né, que se demora em largas faixas de tempo para se reconstituir este mesmo perispírito, ok? Deus galardoa o ser humano com o ferro, por elemento químico flexível e tenaz, de modo a ajudá-lo na indústria e na arte. Todavia, o servo da experiência, em muitas circunstâncias, converte-o no instrumento da morte, a desajustar-se em compromissos escusos que lhe reclamam agonia e suor em séculos numerosos. O ferro existe para nosso aperfeiçoamento, para a nossa cocriação em plano menor, para melhorar as nossas condições, o nosso conforto, as nossas facilidades, mas construímos armas com elas, destruímos em guerras os nossos irmãos, e com isso acarretamos responsabilidades que demorarão séculos para nós nos recompormos e nos reequilibrarmos espiritualmente. Deus dá-lhe o ouro por metal nobre suscetível de enriquecer-lhe o trabalho e desenvolver-lhe a cultura.
Mas o mordomo da posse nele talha frequentemente o grilhão da sovinice e miséria em que se amesquinha a si mesmo. E Deus confere também a onda radiofônica para os serviços de verdadeira fraternidade entre os povos. Mas o orientador do intercâmbio faz por vezes dela, transmite notas macabras em que promove o aniquilamento das populações de defesa, agravando-se os débitos aflitivos para o futuro. Veja que Emmanuel aqui nos ressalta de que tudo que existe no nosso planeta é para o nosso benefício, mas nós muitas das vezes os transformamos para meios de destruição e agravarmos a responsabilidade futura. Por isso que esta lição se chama Responsabilidade e Destino. E continua Emmanuel. É assim que o Supremo Senhor nos cede os dons inefáveis da vida, como sejam as bênçãos do corpo e da alma e os tesouros do amor e da inteligência. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitórias ou derrota, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia, harmonia ou desequilíbrio, avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Ou seja, cabe a nós mesmos, no nosso discernimento, tomarmos o caminho justo e correto. Né? Não adianta ficarmos lamuriando e reclamando. Ah, mas eu sou obsidiado. Ah, os espíritos inferiores me influenciam para o mal. Influenciam porque nós desejamos esse mal. Esta é a verdadeira questão. A responsabilidade sempre é nossa. Examina, continua Emmanuel, examina, pois, a ti mesmo e encontrarás a extensão e a natureza da tua dívida pela prova que te procura ou pela tentação que padeces. Porque o bem verte puro de Deus, enquanto que o mal é obra que nos pertence. Transitório fantasma de rebeldia e ilusão que criamos ante as leis do destino por conta nossa própria. E assim fica o estudo destas questões para as nossas reflexões, de que muitas das vezes, né, e acontece muito ainda no nosso meio espírita, e outras pessoas também, né, a reclamarem de influenciações exteriores a elas, né, para práticas indevidas, para erros na existência, né, culpando a outrem, quando na realidade a responsabilidade e a culpa é nossa mesma. Né? Cabe a nós essa reflexão para tomarmos assim o caminho certo. E o caminho certo, como nós vimos na outra lição e na outra questão, é a prática do bem. Meus queridos, fiquem com Deus e muito obrigado.